Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Eu vou começar com isso aí. Eu quero viver. Vai esse tom, cadê a Nara? Dá o tom, Nara. Eu quero viver. Fazer pra mim. Pode ir? Glória a Deus! Boa noite, fé cristã! Eu vou falar de novo. Eu entendo, né? 2022 está indo embora. Diga graças a Deus. Dá um brado de vitória aí no seu lugar. Aleluia! Você pode ficar em pé na presença do Senhor. Eu quero viver algo novo. Eu quero começar hoje esse culto com essa canção, só esse refrão. Fazendo todo medo desaparecer, fazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Eu quero ouvir a igreja. Fazendo todo medo desaparecer, fazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver. O que você quer viver? Algo novo. Se você quer viver, declara bem forte. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Recebe, recebe! Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, fazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Aleluia! E é nessa atmosfera, é nessa expectativa que eu quero começar essa reunião. A última reunião de 2022. Nós estamos encerrando um ciclo. Nós estamos recebendo algo novo da parte do Pai, mandando embora aquilo que realmente não somou nas nossas vidas, aquilo que realmente não teve peso, aquilo que talvez moveu-se para roubar a nossa fé. A plenitude do Senhor vai ser derramada aqui nessa noite. E o avivamento, o sopro do novo vai te alcançar, se você acreditar. Porque isso é promessa de Deus. É vontade de Deus para a sua vida. Isso não é balela. Isso não é uma conversa. Isso é promessa. Diga bem forte comigo. O algo novo é promessa de Deus. E eu vou provar isso para você. Bem suave. Abre a sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 21.
Esse é o culto do novo, do profético. Você vai começar esse ano abrindo o seu coração para a plenitude de Deus. Você vai abrir o seu coração nessa noite para receber o avivamento, porque aqui o nosso adversário não tem lugar para esfriar a nossa fé. A palavra de Deus diz que nos últimos tempos, o amor de muitas pessoas, o interesse pela obra de Deus, pelas coisas de Deus, iria esfriar-se. Mas diga aí no seu lugar, presta atenção e diga aí no seu lugar: comigo não. Isso não vai acontecer comigo, porque eu estou vigilante. Eu estou crendo no novo de Deus, na plenitude, no derramar da unção de Deus. Eu estou enraizado na palavra, e é a palavra que está no governo da minha vida. Olha por que eu resolvi começar essa reunião com essa canção. Apocalipse, capítulo 21, versículo 5 diz assim: e aquele que estava sentado no trono disse. Ele disse, igreja, aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça agora, hein? Eis que faço nova todas as coisas. Quem acredita nisso pode dar um brado. Quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. E aí diz assim a palavra: ei, fé cristã, ei, homem e mulher de Deus, o Senhor está dizendo assim, ó, vocês, escreve, marca, abre o teu coração aí, fé cristã, marca isso. O Senhor Deus está dizendo, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. O novo de Deus está chegando neste lugar. A plenitude, a graça, a unção, o avivamento alcança a fé cristã neste ano de 2023. Aleluia! 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 Eu quero viver, Senhor. É debaixo desta palavra profética, é debaixo dessa liberação que nós damos início a esta reunião, a este culto de louvor, de adoração a Ti, o último culto de 2022. Te damos graças pelo ano que tivemos e abrimos o nosso coração para o novo que o Senhor tem para cada um de nós em 2023. As nossas expectativas estão em Ti, Senhor. Nós não vivemos por vista, nós vivemos pela Tua palavra. E a Tua palavra, ela é fiel. A Tua palavra é verdadeira. A Tua palavra não volta vazia. Traz, Senhor, traz essa atmosfera para esse lugar. A atmosfera do novo, a atmosfera do renovo. O medo, a ansiedade, vai embora, porque nós estamos abertos para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós como herança e como promessa. E você que é servo de Deus, você que é serva, o povo de Deus, aplauda bem forte, receba! Podemos ver um povo que se levanta para este novo tempo, para este novo ano. Aleluia!
posso ouvir trombetas e trovões e a voz de Deus quebrando o jugo, nos dando vestes de louvor. Já posso ouvir os ossos que se juntam, se levantam como povo, é o exército de Deus. Já posso ver diante do seu trono 7 tochas de fogo ardente, 7 Espíritos de Deus. Já posso ver diante do seu trono 7 tochas de fogo ardente, 7 Espíritos de Deus estão aqui para revestir a cada um de nós com vestes de louvor. Estão aqui para revestir a cada um de nós com vestes de louvor. Já posso ouvir trombetas e trovões e a voz de Deus quebrando o jugo, nos dando vestes de louvor. Já posso ouvir os ossos que se juntam, se levantam como fogo, é o exército de Deus. Já posso ver diante do seu trono 7 tochas de fogo ardente, 7 Espíritos de Deus. Já posso ver diante do seu trono 7 tochas de fogo ardente, 7 Espíritos de Deus estão aqui para revestir a cada um de nós com vestes de louvor. Estão aqui para revestir a cada um de nós com vestes de louvor. Na força do louvor eu vou conquistar, na força do louvor eu vou avançar, na força do louvor eu vou edificar a ti, Senhor. Na força do louvor eu vou conquistar, na força do louvor eu vou avançar, na força do louvor eu vou edificar a ti, Senhor. Na força do louvor eu vou conquistar, na força do louvor eu vou avançar, na força do louvor eu vou edificar a ti, Senhor. Na força do louvor eu vou conquistar, na força do louvor eu vou avançar, na força do louvor eu vou edificar a ti, Senhor. Pra ti agora nos rendemos na força deste louvor. Minhas vitórias sejam marcas da tua presença em nós. Pra ti agora nos rendemos na força deste louvor. Minhas vitórias sejam marcas da tua presença em nós. Aleluia, aleluia, aleluia ao Rei. Aleluia, aleluia, aleluia ao Rei. Aleluia, aleluia,
continuar louvando ao Senhor. Aleluia. Deus, Tu és grande. Jesus, Ele está aqui nessa noite. E nós nos alegramos. Lutando. E o que? Ele é por nós, Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Leva nosso fardo, pecado também. Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Viverei, viverei, Não morrerei. O poder da ressurreição é vivo em mim. Sou livre em nome de Jesus. Viverei, não morrerei. Com minha voz exaltarei. Eu sei que sou curado em nome de Jesus. aleluia. Oh, 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 Hey, hey, Deus está lutando. Ele é por nós. Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Ele está aqui. Leva nosso fardo, pecado também. Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Viverei, não morrerei. O poder da ressurreição é vivo em mim. Sou livre em nome de Jesus. Viverei, não morrerei. Com minha voz exaltarei. Eu sei que estou curado em nome de Jesus. Quebrando as trevas, trazendo o seu reino, firmado pra sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado pra sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado pra sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aplauda mais forte ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, porque nós cremos que 2023 será um ano da plenitude do avivamento. Levante suas mãos e declare assim comigo: eu creio
Eu recebo e eu tomo posse de todas as bênçãos que o Senhor tem preparado para minha vida. Aleluia! Não vamos parar de te clamar, incansavelmente te buscar, até que o Senhor venha sobre nós. Quanto mais te temos, te queremos, arrebata os nossos corações, até que nada mais importe aqui. Não vamos parar de te clamar, incansavelmente te buscar, até que o Senhor venha sobre nós. Quanto mais te temos, te queremos, arrebata os nossos corações, até que nada mais importe aqui. Como dizia em Joel, estamos sedentos por tua glória, queremos transbordar da tua glória. Como Pentecoste vai de novo, a igreja clama por teu fogo. Queremos transbordar da tua glória, estamos sedentos por tua glória, queremos transbordar da tua glória. Nós vamos bater, 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 até a porta se abrir. Nós vamos clamar, 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 até a sua glória descer aqui. Nós vamos bater, 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 até a porta se abrir. Nós vamos clamar, 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 até a sua glória descer aqui. Vem sobre nós, Senhor. Como dizia em Joel, estamos sedentos por tua glória, queremos transbordar da tua glória. Como Pentecoste vai de novo, a igreja clama por teu fogo. Queremos transbordar da tua glória, estamos sedentos por tua glória, queremos transbordar da tua glória, estamos sedentos por tua glória, queremos transbordar da tua glória, estamos sedentos por tua glória, queremos transbordar da tua glória. Nós vamos bater, 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 até a porta se abrir. Nós vamos clamar, 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 até a sua glória descer aqui. Nós vamos bater, 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 até a porta se abrir. Nós vamos clamar, 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 até a sua glória descer aqui. Nós vamos bater, bater, bater. Nós vamos clamar, 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 até a sua glória. Declare mais forte. Nós vamos bater, 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 até a porta se abrir. Nós vamos clamar, 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 até a sua glória. Uou! Aplauda ao Senhor, aleluia, Aleluia, aleluia. Vamos adorar com a gente? Vamos cantar algumas canções que nós cantamos durante esse ano. E nós queremos te convidar a adorar,
a entregar o seu melhor ao Senhor nesse último dia do ano, crendo na plenitude, crendo que não vai ser diferente esse próximo ano. Nós estamos aqui, Senhor, para dizer o quanto nós te amamos, o quanto nós te queremos neste lugar. Recebe, Senhor. Aleluia. Eu não consigo entender. Cante. O que pra merecer o rei que homem se tornou e os meus pecados suportou. Aleluia! O Rei dos Reis é o Senhor. Um gesto simples de amor, um júbilo em ti triunfou. Cante! Bendito é o homem que vem Em nome do Senhor, toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Clamem pelo Yeshua. 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 Glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Voltarei, Ele vem me buscar, e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar, e com Ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Em breve Jesus do céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas a igreja
Mais uma vez, mais a sobre todos, Ele é o Rei dos Reis. A morte Ele venceu, nos rendemos aqui diante do nome poderoso. Emmanuel, Emmanuel, Deus conosco está. Ele está aqui. Deus conosco está. Jesus, Cordeiro de Deus, desata os selos. Quem será digno? Messias e Cristo derramou seu sangue, seja bendito. Só Ele é digno. Os anciãos e os anjos cantam sem parar. Só Ele é santo, só Ele é santo. O amamos, pois primeiro nos amou. Só Ele é digno, só Ele é digno, só Ele é digno, só Ele é digno. Jesus, Cordeiro de Deus, desata os selos. Quem será digno? Só Ele é digno. Jesus, Messias e Cristo derramou seu sangue, seja bendito.
este Deus. Ele vive e reina em nossas vidas. Nós te amamos, Senhor, porque o Senhor vive e reina em nossas vidas. O poder da ressurreição está sobre nós, a igreja de Cristo. E é por isso, Deus, que nós estamos gratos, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia! Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tetelestai, está consumado. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tetelestai, está consumado. Tetelestai, o preço foi pago. Tetelestai, está consumado. Tetelestai, o preço foi pago. Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador, eu adoro. Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador. Agradeça ao Senhor aí do seu lugar. Bendiga ao Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, aplauda Ele. O digno dos nossos louvores e da nossa adoração. Aleluia. Plenitude é estar cheio, completo em tudo. A plenitude é o que Deus quer para todos os seus filhos. O maior de todos os desejos do ser humano é ser completo, é viver de forma plena e ter comunhão perfeita com Cristo. Chega de viver pela metade, de viver ciclos que não se completam. 2023, o ano que Deus te deu para a plenitude, pois esta é a vontade dele para você e sua família. Um ano em que haverão provisão e manifestação do poder de Cristo em sua vida, em sua casa e em sua fé. E nada faltará para aqueles que planejarem seus projetos junto com o Eterno. Será um ano de avivamento, ou seja, a vida que vem de Deus, a vida que vem através do Espírito Santo. A unção do Altíssimo será sobre você, de tal forma que Ele lhe dará forças para conquistar e alegria para desfrutar. Será um ano para viver a plenitude e o avivamento que só Jesus pode dar. Um ano de bênçãos que serão liberadas e estratégias de Deus para alcançar seus sonhos e realizá-los. Sonhos e projetos vivificados através do Espírito Santo. O Espírito da vida plena se manifestando através de poder sobrenatural, nos dando um ano com bênçãos completas e perfeitas. Realmente 2023
Será um ano para quem projeta e busca o melhor de Deus em todas as áreas da sua vida. 2023, o ano da plenitude e do avivamento. Glória a Deus. Boa noite, povo santo de Deus. Diminui um pouquinho aqui para mim no altar, por favor. Sejam todos muito bem-vindos. Esta é a casa do nosso Pai. Um lugar de refrigério, de consolo e de palavra que te edifica no propósito do Altíssimo. Deus te trouxe para cá porque Ele quer falar ao seu coração. E que bom que você veio. Eu creio que esta noite é uma noite profética, é o nosso último culto do ano de 2022. E daqui a pouco estaremos entrando em um novo ano, em nome de Jesus. Amém? Olha para quem está do seu lado e diga que bom que você veio. Deus tem algo muito especial para entregar para você nesta noite. Amém? Eu tenho aqui um aviso para te dar, e eu gostaria que você prestasse atenção no que eu vou compartilhar com você. Nós entregamos todo final de ano um kit, e neste kit vem este projeto de vida que você precisa preencher. Ouça o que eu vou te falar. Estudos realizados apontam que as pessoas mais bem-sucedidas são aquelas que definem os seus sonhos, os seus projetos, os seus alvos, as suas metas e os seus sonhos. Se você não coloca no papel, se você não escreve, se você não lê com frequência, você não vai ver aquilo que você anseia se realizando. É muito bom sonhar, mas por outro lado, melhor é quando você acorda e consegue fazer do seu sonho realidade. E nós cremos na dependência de Deus, para que Ele possa te capacitar, a fim de você atingir aquele objetivo que você, pessoalmente, humanamente, não conseguiria sozinho. Então, eu gostaria que você levasse muito a sério nesse ano de 2023 o projeto de vida. Nós temos o projeto de vida à disposição de todos vocês. Você pode pegar, levar para sua casa, você deve preencher na direção do Espírito Santo e trazer preenchido para depositar no altar. Eu coloquei ali, se puder depois alguém que tirou voltar a colocar ali, só depois, quando a gente for colocar os nossos pedidos. Amém? Então, já era para ter trazido preenchido hoje. Olha só, não quero puxar a tua orelha, mas deixa eu te falar algo muito sério. O povo de Deus precisa aprender a ser um povo disciplinado. E ser disciplinado é algo que nos incomoda muito. Por quê? Porque a gente gosta de viver uma vida assim, tranquilamente. E quando a gente vive desse jeito, nós vivemos de uma forma relaxada. Nós não entendemos o quanto é sério algumas coisas que deixamos de fazer. Então, você vai preencher. Saúde, precisa de uma cura. Você conhece alguém que precisa da sua família, para você estar orando todo o ano. E também família, não é? O que você quer para a sua família, vida espiritual, vida profissional, vida sentimental e os teus sonhos. O primeiro, o colorido, fica para você. O segundo, preto e branco, você vai dobrar, vai trazer para a gente depositar no altar, tá bom? Isso é muito importante.
Outra coisa, você vai receber um imã de geladeira. Por quê? Geralmente, você abre muito a porta da geladeira. Estou certo ou estou errado? Nem que seja para a gente dar uma olhadinha, não é? A gente abre a geladeira, diz oi, fecha e volta a dormir. Mas quando você abrir a porta da geladeira, você vai entender que 2023 é o ano da plenitude e do avivamento. Deixa eu falar para você o porquê da plenitude e do avivamento. A igreja do nosso tempo, ela precisa de um despertamento. E nós estamos vendo as coisas tomando um rumo que vai nos confrontar, vai nos tirar do comodismo. O Brasil vai passar por momentos muito delicados, e a igreja precisa ser despertada. A igreja precisa abrir os seus olhos para poder reagir. E a nossa revolução a gente faz com os joelhos no chão, a gente faz se quebrantando, se humilhando, suplicando, clamando. Nós fazemos com o nosso jejum, porque somente o céu pode transformar a terra. Toda e qualquer transformação humana, ela é momentânea, ela é passageira, ela é temporã, é de curta duração. Então é muito importante que você se lembre que este ano é um ano onde você precisa ter uma experiência real com Deus. Não basta ser ouvinte da palavra, frequentador de igreja, servir em alguma área, contribuir financeiramente com aquilo que sobra, com aquilo que você dispõe no seu coração. Eu estou falando que esse ano nós precisamos ser tocados pelo Espírito de tal forma que os céus precisam se abrir para recebermos aquilo que nós precisamos receber. E você sabe o que está faltando na tua vida. Tem gente que pensa que é dinheiro, tem gente que pensa que é sucesso, tem gente que pensa que é poder, tem gente que pensa que é paz, tem gente que pensa que é alegria, tem gente que pensa que é uma série de coisas. Mas a fonte de tudo isso, sabe, está em Deus. Se você compreender isso e tiver um relacionamento com o Senhor neste ano, você vai ter uma experiência com Ele sem igual. E este ano será marcado por grandes milagres na sua vida, em nome de Jesus. Temos aqui um separador de página que nós também entregamos para você. 2023, o ano da plenitude e do avivamento. Comece o ano com este ato profético. Preencha o seu projeto de vida. Entregue, coloque no altar. Faça isso em nome de Jesus. Porque caso contrário, você vai chegar no final deste ano, de 2023, sem ter tido grandes respostas. E o céu responde quando você responde aquilo que o céu está te entregando. Busque direção de Deus para preencher. Ore e jejue a respeito. Creia que grandes milagres acontecerão neste ano. Coloque seu projeto de vida todos os dias diante do Senhor. Uma vez por semana, de vez em quando você se lembrar, todos os dias. Nós oramos em todos os cultos pelos seus pedidos de oração com a igreja, de forma coletiva. Mas nós também oramos todos os dias pelos pedidos dos irmãos. Faça batalha espiritual. Profetize e chama as coisas que não são como se já fossem. Honre a Deus com seus dízimos e ofertas. E Isaías 14, 24 diz assim: certamente como planejei, assim acontecerá, e como pensei, assim será. Vou repetir: certamente como planejei, assim acontecerá, e como pensei,
assim será. Isaías 14, 24. Nós entregamos para você também uma folha para você marcar os seus testemunhos de 2022. Você vai pegar esta folha e vai marcar suas conquistas. Eu fiquei muito feliz com a filha da FIA, a da moto, Mirela. São tantos filhos. A Mirela, com 18 aninhos de idade, é o primeiro emprego de carteira assinada, comprou sua moto zero. Aleluia! E uma boa motorista foi buscar lá em Atibaia. E o seu namorado, o Breno, ele também, não é o primeiro trabalho de carteira assinada, é? É o segundo? É o terceiro? É o quarto. Pode casar que o menino é trabalhador. E ele também já vai tirar sua moto zero. Olha que legal. Falando nisso, o Lucas, cadê o Lucas? Ele foi contemplado, não é? No consórcio, e também vai estar guiando aí a sua moto 0 quilômetro. O Joel, que benção, está todo vapor a construção da sua casa, um grande milagre. Joel e Hortência, que coisa linda, eu tenho acompanhado com as fotos, não é? Maravilha. E eu tenho visto assim, sabe, grandes bênçãos. Irmãos mudando de emprego, não é? Agora Débora Amaral é diretora do que, Débora? Futura diretora, mas a gente já profetiza. Você é diretora, você é diamante, você é o quê? Não, mas agora você vai chegar lá. Tem diamante? Não tem? Mas Deus vai te promover grandemente, em nome de Jesus. A gente vê assim o seu progresso. A loja vai muito bem, obrigado. É ou não é? Irmãos aqui com seus negócios, com as suas empresas, sabe, que ousaram nesse período de pandemia, tiveram que acreditar e investiram, e está dando certo, graças a Deus, amém? Eu louvo muito a Deus pelas bênçãos de vocês, tá bom? Então vocês vão pegar esta folha e vão marcar as bênçãos, e não vão pôr aqui não, a gente só vai abrir isso aqui ano que vem, né? No final do ano que vem. Vocês vão entregar na hora da oferta, que é o testemunho. Não precisa ser hoje, tá? Não é agora não. Isso aqui você vai preencher depois calmamente na sua casa. Se você ler 3 capítulos da Bíblia por dia, você sabia que você chega no final do ano e já leu a Bíblia inteira? Quem aqui esse ano leu a Bíblia inteira? Levanta a mão aí. Não pode mentir. Joel, aleluia. Hortência, glória a Deus. Sakiyama, leu? Curioso, não dá. Você fala japonês também, meu filho? Só ele fala. Ele xinga você e você não sabe o que ele está falando. Brincadeira, ele só abençoa, né? Esse menino foi para o Mato Grosso, tomou um chá lá, ele agigantou, né? Está com quanto de altura? 2 metros já? Ó, 3 capítulos da Bíblia por dia, termina o ano, isso aqui está dentro do kit, você termina o ano, você vai ler a Bíblia toda, não é legal? Hã? Glória a Deus, isso aqui é para ajudar você. Esse envelope aqui, não é para você entregar hoje, tá bom? Esse envelope aqui, é o envelope da ceia, nós estaremos ceando, acredito que semana que vem, geralmente antes do dia 10, né, ou em meados do dia 10, a gente ceia, e esta oferta é a primeira oferta do ano. Isso aqui tem um simbolismo muito grande na tua vida. Como é que você vai começar o ano? A minha mãe, quando a gente era pequeno, ela dizia assim, tudo que você faz no primeiro dia do ano, você vai fazer o ano inteiro. Então a gente procurava fazer só coisa boa, né? Mas não dava muito certo não. Mas você precisa ter esta fé.
Você precisa se render à palavra. Porque tem gente que vai ouvir, daqui a pouco, entra por aqui, sai por aqui, esquece. Não chega a lugar nenhum. Mas tem alguns irmãos que são obstinados. Este ano de 2023 vai ser um ano diferente na minha vida. E sabe quem faz o ano ser diferente para você? Você mesmo. Tem gente que fala, Deus! Aí a gente espiritualiza. E muitas vezes a gente nem anda com esse Deus e a gente quer que Ele faça aquilo que a gente não está disposto a fazer. Então vou repetir, se você fez a oferta de hoje neste envelope, tudo bem, depois você pega outro envelope. Mas você pode pegar o envelope comum, ali tem oferta especial. Aí você coloca oferta do fim de ano. Porque a oferta de hoje também é importante. Como é que você fecha o ano? Como é que você vira o ano? Porque quando a gente tem esse coração, a gente vai viver o novo de Deus em nome de Jesus. Amém? Amém? Quem aqui já pegou seu projeto de vida, levanta a mão. Pode baixar. Quem aqui ainda não pegou seu projeto de vida, levanta a mão. Por favor, peguem, tá bom? Vai ajudar demais vocês. Quem aqui já preencheu seu projeto de vida, vai entregar hoje. Muito bom. E quem não preencheu, mas vai entregar pela fé em nome de Jesus, no próximo culto, que vai ser na sexta-feira. Você fez, ô Estevão? Olha, eu ia dizer assim, é para aplaudir de pé, igreja. Mas só de você estar aqui, Estevão, já é um milagre. Brincadeira. O Estevão, Bruninha, são muito abençoados, mas eu estou muito feliz de ver a Jéssica, de ver o Felipe, é o Felipe, né? Não vou falar pirulito, não. Esse apelido era antes de casar, agora casou, é um homem sério. Vocês têm que aprender a respeitar esse menino aí, mais ou menos. A filhinha, a Manu, né? A Manu, ela ficou internada um tempo no hospital, né? Quanto tempo? 25 dias, amados. Então você imagina o que esse casal sofreu. E graças a Deus, a Manuzinha está aqui, vendendo saúde. Graças a Deus, vamos aplaudir Jesus por esse milagre? Graças a Deus. Muito bem. Parece que eu vi daqui a Laurinha. Oi, Laurinha. Você tá bem? Me disseram que tem que chamar você de Laura ou Laurinha. Nunca Lauraci. Mas é bonito, mulher. Você não gosta não, né? Mas eu vou chamar então, você prefere Laura ou Laurinha? Laurinha? Laura. Laurinha é para os íntimos, né, gente? Então, desculpa aí. O Gabriel aí, que bom. A Cíntia não veio, né? Está preparando o peru lá, né? Tá jóia, quase caí aqui, gente. Vocês ficam torcendo, né? Cai, pastor. Cai aí. Oh. Tá jóia. Quem está aqui hoje pela primeira vez? Segunda. Falando nisso, está chegando mais um, né? Glória a Deus, Douglas vai ser papai mais uma vez, né? Tem aí já esse casalzinho lindo, né? Aleluia, glória a Deus. Muito bem, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo 46. Isaías 46. Versículo de número 10, diz assim: que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo,
o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Até aí. A palavra diz que Deus anuncia o fim desde o começo. Deus sabe de todas as coisas, daquilo que não sabemos, daquilo que não vivenciamos ainda. Temos aí uma série de expectativas, isso é bom, mas a palavra diz que o propósito de Deus é que há de se cumprir. Então eu preciso ter intimidade com este Deus, porque Ele sabe daquilo que eu não sei, porque Ele pode mudar o meu destino, se eu assim permitir. Imagine você, tem coisa na tua vida que não é boa e está para acontecer, e você serve a um Deus que Ele pode te dar livramento, mas para isso você tem que andar com Ele, você precisa aprender a ouvi-lo, porque Ele te dará conselhos diferentes daqueles que homens dão, que pessoas dão. Deus, Ele vai agir na tua vida, te dando direcionamento espiritual, porque a tua vida ela tem que ser dirigida no Espírito. E muitas vezes a gente quer dirigir a nossa vida de uma forma humana, natural, raciocínio, intelecto, mente, alma. E nós precisamos desta conexão com o céu, para que a gente possa vivenciar aquilo que Deus tem para nós. Nada está tão bom que não possa ser melhorado. E nós precisamos de Deus para Ele nos avisar, nos advertir, nos admoestar, nos corrigir, nos disciplinar. Nós precisamos do Espírito Santo para Ele nos moldar. Caso contrário, você vai viver do seu jeito e fazer as coisas do seu jeito. E os resultados que muitas vezes você alcança não são benéficos, não são bons. Quantas pessoas estão aqui hoje amarguradas, chateadas, aborrecidas, deprimidas? Quantas pessoas estão aqui hoje com o coração apertado por conta de mais um ano difícil que se passou, mais um ano de perdas, mais um ano de prejuízo, mais um ano de angústias, mais um ano de dor, mais um ano de sofrimento? Quantas pessoas estão aqui hoje que foram marcadas porque se distanciaram do caminho, se afastaram do Senhor? E não basta nós termos uma experiência esporádica, uma experiência de vez em quando, quase nunca. Nós precisamos entender que não dá para viver sem Deus. Não dá para você tentar sobreviver neste mundo à sua maneira, nesta selva de pedra, neste capitalismo selvagem que te engole. Nós não podemos perder a direção da nossa vida. Nós precisamos, em nome de Jesus, retomar o controle de tudo. Caso contrário, você vai continuar vivendo do jeito que você tem vivido. E Deus tem para você algo novo. Deus tem para você algo diferente. Então Deus te traz hoje aqui, porque Ele tem ouvido as tuas orações, mesmo que seja um sussurro. Ele tem recebido a tua oração que fica presa na tua garganta por conta de uma voz embargada.
Ele sabe do teu desespero por conta das condições financeiras. Você que precisa de uma porta aberta, de uma oportunidade. Você que está na dispensação do Senhor para viver aquilo que o céu tem para te entregar. Então, quantos de nós estamos aqui e precisamos redirecionar a nossa vida, para que você tenha alegria, paz, prazer de viver, que você possa experimentar daquilo que Deus tem preparado para você. E Deus, Ele entrega para aquele filho que é obediente, e não para aquele filho que é cabeça dura, teimoso, rebelde. Então, quando você se aproxima de Deus, eu quero conhecer melhor a Deus. Eu não tenho esse hábito, eu não tenho esse costume, a minha família não tem esta tradição religiosa, mas o que nós pregamos não é religião. Nós não estamos aqui para enfatizar religião, é a tua experiência profunda com Deus, o seu relacionamento íntimo, pessoal, particular, estreito. Então entenda que se você compreender este princípio, a sua vida vai ser outra. Não aceite menos. Como você vai começar o seu ano? A largada já foi dada. O ritmo que você imprime no começo tende a ser o mesmo ritmo até o final. Como é que você está agora? Desanimado? Recarrega as baterias, renova as tuas esperanças, ativa a tua fé. Aprenda a não rastejar. O Senhor sentenciou a serpente no Éden a se arrastar e comer do pó da terra. Mas você é filho, você é filha, e você não vai se rastejar. O chão não é o teu lugar. Então imagina, você precisa, no dia de hoje, entender, a página está virando. 2022 vai ficar para trás. Como é que vai ser 2023? E tem gente que diz: pastor, eu estou desanimado, eu estou desanimada, desmotivado, desmotivada, desencorajado, desencorajada. O que é que você vai receber com esse espírito? O que é que você vai receber com este coração? Então a minha palavra para você é: não desista. Não desista. É cedo para desistir. Agora, muitas pessoas, elas começam estabelecendo falsas mudanças. Aquilo que ela não vai fazer se tornar realidade. Por quê? Porque nós prometemos tanta coisa para nós, é ou não é? Tem gente que diz assim: esse ano eu vou ser mais espiritual. Uau, uau. Não vou perder culto. Esse ano eu vou levar a coisa mais a sério. Você sabe onde o calo aperta, é ou não é? Não vou faltar nos cultos. Vou ser fiel nos meus dízimos e nas minhas ofertas. Vou ler a Bíblia em um ano. Vou ler um livro a cada mês. 15 minutos que você lê por dia, você lê um livro no mês. Vou orar todos os dias. Se você aprender isso, tua vida vai ser impactada. Vou jejuar pelo menos uma vez por semana. Aí vem aquelas promessas, né? Não vou gastar mais do que eu ganho.
Tem que ter muita disciplina. Tem gente que fala, pastor, é que eu ganho pouco. Tem gente na igreja que ganha muito e gasta mais do que ganha. Vive apertado, enforcado. Precisa aprender a administrar seu orçamento doméstico, suas finanças. Vou complementar minha renda fazendo algo que ainda não sei o que é, mas vou procurar alguma coisa. Vou me afastar das pessoas que me fazem mal. Eu não entendo por que se convive com gente que faz mal. Convive com aqueles que gostam de você. Esteja onde você é celebrado. Vou me apaixonar. Me apaixonar é boa, né? Mas é me aproximar das pessoas que me fazem bem. Algumas irmãs disseram aleluia já. Oh, glória a Deus. Vou ser uma pessoa melhor. Não é? Aí não adianta ficar no redundante. Vou ser uma pessoa melhor, só isso? Onde você pode ser uma pessoa melhor? Por exemplo, mais calma. Principalmente no trânsito. Não xingar mais ninguém. Não mostrar o dedo do meio. Tem crente que faz isso. Ser educado. Aprender a dizer bom dia, boa tarde, boa noite. Agradecido. Me desculpe, me perdoe, o erro foi meu. A mulher gostou, né, dessa esposa, disseram, glória a Deus, fala mais, Jesus. Quando o marido diz, o erro foi meu, as mulheres, elas oram em línguas. Que mais que você pode ser melhor? Perdoando, se consertando. Virada de ano é tempo de se consertar, é tempo de se perdoar. Aí você se posiciona e fala assim, olha, esse ano de 2023 eu vou morder a língua. Quando eu for falar mal de alguém, eu vou morder a língua. Cuidado, tá? Para não cair convulsionando, envenenado. Morda a língua. Aí eu quero falar só bem das pessoas. Eu tive uma situação na igreja que o irmão falou, pastor, eu não sei como mudar isso. Eu disse, tem um exercício. Cada vez que você for falar mal de alguém, você vai lembrar de uma qualidade que ela tem e vai falar. Então, comece a exercitar isso. Tinha uma irmã, ela tinha esse coração, né, na igreja. E ela só falava bem das pessoas. E um dia disseram para ela assim, a irmã só vê qualidade nas pessoas, daqui uns dias vai ver qualidade no diabo. E ela falou, e tem, mais perseverante que ele, impossível. Então, sabe, você tem que fazer uma análise da sua vida. Vai tratar a sogra melhor, o sogro melhor, vai dar um dinheirinho para eles de vez em quando, quase sempre, eles ficam contentes. Dá um perfume bom para o pastor, azarrou. O que é que você pode fazer de melhor que você não faz? Tomar banho todo dia. Esse recado é para os homens. Chega em casa, quer deitar na cama limpinha, a mulher dá um grito e fala, não, deita no tapete, ô encardido. Aí ele levanta da cama, o lençol sai grudado nas costas dele assim, ó. Tomar um banho, ficar cheiroso para a esposa, é ou não é? Espírito ruim gosta de fedido, hein? Já ouviu falar de uma tal Maria Mulambo? Pois é. Então, o que é que você precisa fazer para, entendeu? Trabalhar a autoestima, trabalhar a autoimagem,
não é? Se arrumar, não é? Quando está deprimido, sabe o que você faz? Toma aquele banhão, coloca uma roupa colorida, sabe? Para dar aquele up, né? Sai um pouquinho, nem que seja para ver sapato na loja. Quem disse que tem que ter dinheiro para comprar? Chega lá e, não, quero ver. Põe, desfila. Daqui a pouco agradece, diz, muito obrigado. O Diogo sabe o que é isso. Mas para a mulher vai bem. Vai numa concessionária de carro, pensa, eu quero fazer um test drive. Ninguém sabe que você não tem dinheiro. Mas vai sonhando, não é? Dá umas voltas. Sonha. Então a gente precisa, sabe? Pega um papel, começa a desenhar. Como é que vai ser a reforma da tua casa esse ano? Vai acontecer, vai ser do papel, em nome de Jesus, amém? Vai ampliar? Vai fazer o acabamento? Vai dar uma pintura? Aleluia! Então esse é o princípio. Vai fazer um curso? Vai estudar? Vai fazer uma pós, um mestrado, um doutorado? Não sei o que você vai fazer. Mas eu estou aqui para incentivar você a sair da mesmice, dessa melancolia. Entendeu? Quando você reativar tudo isso em você, aí você não para mais, em nome de Jesus. Amém? Eu vou passar para vocês 7 princípios importantes para você começar bem o ano. Fiel é aquele que te prometeu. Nunca duvide da promessa que Deus lhe fez. Deus já falou no teu coração muitas vezes que você pode. Você lá atrás até acreditou. Só que porque demorou um pouco, por demais, você achou que aquela promessa não ia se cumprir. Eu quero te falar que Deus não é homem para que minta, e nem é homem para que se arrependa. E se Deus te falou de verdade, você vai receber. Não perca esta fé, em nome de Jesus. Fiel é aquele quem te prometeu. Nunca duvide da promessa que Deus lhe fez. Não sei o tamanho da promessa, daquilo que Deus entregou no teu coração, mas muitas vezes você compartilha com alguém e essa pessoa desmotiva você. Ela não acredita que foi Deus. Mas por outro lado eu quero te falar, muitos ficarão impressionados com aquilo que o Senhor fará na tua vida ainda neste ano de 2023, em nome de Jesus. 2, nunca desista do que é seu por direito. Por que a gente tem tanta facilidade em abrir mão das coisas? O diabo sopra e a pessoa tomba. Agora, se você tem raízes, você vai se curvar, vai se dobrar, mas você não vai cair. Então eu quero te falar que você não pode e nem deve desistir. Então você tem que todos os dias dizer isso. Eu sou perseverante, eu sou determinado, eu sou posicionado, eu não desisto. Em inglês, don't give up. Não desista. 3, tome posse da herança, já lhe foi entregue pela fé em Deus, crede que recebestes e tê-lo-eis. Preste atenção, a promessa é diferente de uma herança. Herança é aquilo que você tem direito dentro da palavra, e você precisa conhecer este testamento, você precisa conhecer o testador, aquele que deixou algo para você. Tem muita gente que vive de uma forma muito precária, sem saber o que Deus deixou registrado na Bíblia, na palavra de Deus, neste testamento para ele. 4, enfrente e vença todos os impedimentos naturais e espirituais. Tem muita coisa que você luta contra e consegue se superar, porque é natural. Algumas coisas demoram um pouco mais.
Só que você também consegue vencer. Agora tem coisas que são espirituais, e se você não buscar vencer em Deus, você não vai conseguir ter essa vitória. Então é muito importante você estar aqui, você aprender a orar, ter intercessores orando por você. A Bíblia diz: orai uns pelos outros, para que possamos ver aquilo que é natural e aquilo que é espiritual sendo mudado e transformado na nossa vida, em nome de Jesus, amém? 5, tire os olhos das circunstâncias e das limitações. Muitas vezes você diz: eu não posso, não consigo, não dá, não é para mim. Eu quero te falar uma coisa: aqueles que receberam alguma coisa da parte de Deus, foi porque eles não duvidaram, eles creram. Muitas vezes eu fui tentado a duvidar, e se eu tivesse duvidado, eu não teria chegado aonde eu cheguei. Eu tive muitos ataques para me desestimular, para eu desistir, e para eu abrir mão daquilo que Deus tinha para a minha vida. Então tire os olhos das circunstâncias, tire os olhos das limitações, e coloque os teus olhos no Senhor, porque aquilo que Deus tem para você, vai acontecer. 6, está nas tuas mãos abreviar o tempo. O povo de Israel, ou os hebreus, eles levaram 40 anos no deserto, andando em círculos. Essa viagem era para ser curta, era para ser rápida, mas por conta do coração daquele povo, um povo de dura serviço, um povo teimoso, cabeça dura, rebelde, murmurador, demorou 40 anos. Diga aí para quem está do teu lado: o teu deserto não vai durar 40 anos, está amarrado em nome de Jesus. Então imagina só, você pode abreviar o tempo, como você pode retardar o tempo da tua promessa, da tua bênção, da tua herança. Olha que legal, esse ano, o Mateus e a Adriele se casaram, namoraram e noivaram por 4 anos, mas quando eles colocaram uma data no papel, eu disse uma vez para eles: a partir desse momento, vai acontecer mais rápido do que vocês imaginam. Estão casados há quanto tempo? 4 meses? Passou rápido, é ou não é? Mateuzinho às vezes acordava de manhã, abria os olhos e tinha uma mulher do lado dele, assustava: ah! Quem é você? Sou eu, amor. Brincadeira. Mas é mais ou menos isso, né, Mateus? A gente tem que se adaptar, é ou não é? Às vezes a pessoa tem uma cama só para ela, e quando ela casa, ela aprende uma coisa: o marido, ele fica ali, naquela zona reservada. Se ele quer se mexer, ele vira os olhos. A mulher, a cama é toda dela, ela empurra o homem para fora da cama. No começo não é assim não, Mati. É? Agora, 7. A honra vem quando você decide se mover, agir e lutar. Preste atenção, a honra não vem de mão beijada, ela não cai do céu no seu colo. Você precisa se mover, você precisa agir, você precisa lutar. Está compreendendo isso? Então você nesse ano precisa fazer coisas que você não tem feito. Por exemplo, você olha lá para aquele quintal todo bagunçado, e você pensa assim: um dia eu vou arrumar esse quintal. O que você faz? Começa mexendo em alguma coisa, arruma alguma coisa hoje, outra amanhã. Quando você vê, está resolvido. Descarta uma coisa hoje, outra amanhã, quando vê, está tudo organizado.
Então, as pequenas coisas hoje vão ser as grandes conquistas de amanhã. Então, deixa Deus se mover na tua vida e te abençoar de forma poderosa, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Agora a gente vai fazer uma oração. Vamos ficar de pé. Diga comigo assim: Deus, o Senhor me trouxe aqui neste lugar. Eu creio que o Senhor falou ao meu coração esta noite, através do pastor, um homem de Deus, um sacerdote e profeta. Eu creio que o teu Espírito Santo está sobre a vida dele, e a partir do momento que eu ouvi esta palavra, o teu Espírito está se movendo na minha vida, e eu quero agarrar esta palavra e cada conselho que o céu me deu, para eu viver um ano abençoado na tua presença, em nome de Jesus, amém? Coloca, o Diogo está por aí? Põe aqui, meu filho, ali, que a gente vai trazer aqui o projeto de vida. O Gustavo, vem cá, você é mais ágil. Não, já está aqui o menino. É que o pessoal fica assim, ó. Quem, eu? É você, menino. Põe ali, meu filho, da onde tiraram. Põe junto com isso aí, bem bonito lá, tá? Faz de conta que você está fazendo vitrine lá na loja que você trabalhou. Agora, é o seguinte, não vamos sentar ainda não. Quem trouxe o projeto de vida, vai trazer e vai depositar aqui. Mas antes a gente vai ficar... Pode levantar aí onde você está o projeto de vida. Se você não trouxe o projeto de vida, você vai colocar a mão no coração. Tá bom? E a gente vai orar junto. Eu vou estar abençoando. E você pode vir num culto e subir no altar e colocar o teu projeto de vida ali. Vamos orar juntos? A oferta pode deixar no banquinho aí, minha filha. Pode pôr no banco aí. Pode ficar tranquila. Diga comigo assim: Deus, eu quero colocar diante de ti o meu projeto de vida. Eu creio que este ano de 2023 vai ser um ano de grandes bênçãos, mas vai ser um ano onde eu vou me voltar para ti, onde vou orar mais, jejuar, estar na tua igreja, ser fiel a ti, na minha contribuição. Deus, tudo aquilo que eu coloquei neste projeto de vida, eu te apresento, e quero que a tua graça bendita seja sobre a minha vida, confirmando a resposta do céu, a minha necessidade, carência e precisão, em nome de Jesus. O teu filho na terra clama a ti, e eu sei que o céu responde. Eu sei que o Senhor me ama, e eu quero te agradecer desde já pelo meu milagre. Amém. Aplauda Jesus. Podemos assentar. E quem trouxe o projeto de vida pode trazer aqui enquanto nós vamos cantar uma música aí. Caminhou em meio à multidão, seu nome é maravilhoso, seu nome é maravilhoso, fez nas trevas nascer a luz. O amor maior que me conduz,
Seu nome é maravilhoso. Seu nome é maravilhoso. Aquele que me fez forte, aquele que me fez viver. Glória a Deus. Aquele que me livrou das trevas para a sua glória, para a sua glória. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, resplandecente, estrela da manhã. Olha só, a gente já tem um testemunho abrindo a fila aqui, ó. Minha filha, por várias vezes ficou várias vezes no mês. Minha filha, por várias vezes no mês de novembro, ficou gripada. Após ter tomado vários remédios, idas e vindas do hospital, descobriu-se que ela estava com uma broncopneumonia. Ela foi internada em estado muito grave nos primeiros 6 dias, tomando medicação na veia. Ela teve uma piora e precisou até usar oxigênio, pois o medicamento não fazia efeito e a broncopneumonia, ou a bactéria, havia tomado os 2 lados dos seus pulmões, causando um derrame pleural, água no pulmão. Trocaram os medicamentos, mas o quadro dela ainda não mostrava melhora. Após mais uma semana, novos exames de sangue, raio-x e uma tomografia, fomos avisados que havia aparecido um pouco de pus no pulmão. E a junta médica estava decidindo se era necessário fazer uma punção e um procedimento no centro cirúrgico para drenar aquela água e o pus do pulmão. Ficamos um pouco aflitos, mas estávamos confiantes que Deus estava cuidando dela. Debaixo da cobertura espiritual de nossos pastores e muitas orações de nossas famílias, amigos, conhecidos e até desconhecidos, nós recebemos o milagre. Foram dias difíceis, mas nossa filha, com muito sofrimento nas picadas, nos acessos perdidos, na febre que não passava, falta de apetite, muitos medicamentos, mas Deus esteve conosco em todos os momentos. Não foi necessário fazer o procedimento e a medicação fez efeito. Após 25 dias de internação, tivemos alta para a glória de Deus. Somos muito gratos por este milagre. Edson Felipe e Jéssica Valadão, Deus abençoe. Cadê os dois? Está ali, glória a Deus. Amém, glória a Deus. É muito forte, né? Glória a Deus. Amados, agora nós vamos entregar a nossa oferta de fim de ano para o Senhor. É muito importante você aprender que o céu se move quando você tem um coração generoso. A Bíblia diz que aquele que tem um coração generoso prosperará. Então eu creio que Deus tem te abençoado muito este ano de 2022, apesar de tantas lutas. Você está aqui, está empregado, está ganhando o seu dinheiro, está conseguindo contornar as contas. Alguns estão se sobressaindo, estão rompendo, estão avançando, estão subindo mais um degrau. Então esta oferta é uma oferta de gratidão. Então eu gostaria de estimular você, para que você pudesse fazer esta oferta de gratidão ao Senhor, que você possa entregar alguma coisa para Ele. Não importa o valor, não importa a quantia, o que importa é o seu coração. E eu creio que por conta desta oferta que você entrega, com certeza
algo de novo vai acontecer. Eu acredito que Deus abre caminho onde não tem caminho. Eu acredito que Ele constrói ponte onde não tem ponte. Deus está me falando aqui que você precisa ter acesso a uma pessoa, e esta pessoa é importante no teu negócio, na tua empresa, e você não tem acesso. E eu quero te falar uma coisa: hoje o Senhor está te entregando uma ponte, Ele está construindo esta ponte. Eu não sei de que jeito algo vai acontecer, mas algo vai acontecer na tua vida, e de forma milagrosa você vai ver rompimento esse ano em nome de Jesus, amém? Você pode fazer o seu Pix, o número já está na tela, a chave Pix é o CNPJ da Igreja da Fé Cristã, 01014-097/1000 ao contrário, -54. Você pode fazer uma transferência depois, pode fazer um depósito bancário, ou durante esta semana você pode entregar na administração. Eu quero agradecer muito aos irmãos que têm sido assim tão conscientes da sua responsabilidade diante do céu, irmãos assim tão preciosos, que alguns deles nem conseguem vir à igreja, mas eles são muito fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas, nas suas sementes. Então eu quero abençoar a tua vida neste momento, na área financeira, econômica e material, em nome de Jesus. Separe o teu melhor, traga, coloque aqui no altar, e vamos orar por você já já. Glória a Deus. Amados, no dia da ceia do mês de janeiro, vocês vão receber este óleo ungido, tá bem? Em nome de Jesus, para que você possa crer que esta unção representa a ação do Espírito Santo na tua vida. Não somos místicos, mas é algo espiritual que a Bíblia nos orienta a fazer. E quando você faz isso, você está crendo realmente na bênção de Deus naquela situação, amém? Então vamos entregar o óleo ungido na ceia de janeiro. Estenda as mãos para cá, Pai querido, Deus amado. Eu quero pedir a tua bênção sobre a vida destes irmãos e destas irmãs que estão entregando os seus dízimos, as suas ofertas, as suas sementes. Em nome de Jesus, abençoe cada pessoa que fez o seu Pix, aqueles que estão em casa e estão fazendo o seu Pix também, aqueles que farão o seu depósito, transferência, aqueles que entregarão na administração durante esta semana. Em nome de Jesus, nós fazemos por amor e não por necessidade, não fazemos por tristeza. Quero te agradecer, Deus, por cada irmão e cada irmã comprometido que temos neste ministério e que cuidam da sua igreja. Abençoe os nossos empresários, os nossos empreendedores, os comerciantes, negociantes. Abençoe os nossos gerentes, administradores, gestores. Abençoe os autônomos, os profissionais liberais, os nossos trabalhadores. Em nome de Jesus, que a tua bênção repouse sobre todos, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, nós vamos distribuir os elementos da ceia agora. Abra mão da sua glória,
caminhou em meio à multidão. Seu nome é maravilhoso. Seu nome é maravilhoso. Fez nas trevas renascer a luz. És o amor maior que me conduz. Seu nome é maravilhoso. Seu nome é maravilhoso. Aquele que me fez forte, aquele que me fez viver, aquele que me livrou das trevas, para a sua glória, para a sua glória. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, resplandecente, estrela da manhã. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, poderoso Deus, abre mão da sua glória. Caminhou em meio à multidão. Seu nome é maravilhoso. Seu nome é maravilhoso. Vamos ficar em pé. Fez nas trevas renascer a luz. És o amor maior que me conduz. Estenda as suas mãos em direção ao céu, segure os elementos. Pai, neste momento nós queremos abençoar os elementos da ceia. O pão passa a representar o teu corpo e o vinho passa a representar o sangue de Cristo. Nós cremos no sacrifício da cruz, onde Ele foi imolado e entregou a sua vida por nós. Nós fazemos isso em memória de tudo aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo padeceu pela igreja. E te agradecemos, Pai, porque cremos que este momento é um momento de vida, é um momento de cura, é um momento de libertação, é um momento de restauração, é um momento de avivamento, é um momento de conserto, é um momento de renovação da aliança, em nome de Jesus Cristo. Amém? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Pode comer do pão. Diga uma palavra de amor ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. E agora pode beber do cálice. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua obra redentora em nossas vidas, em nome de Jesus, aleluia, amém.
Podemos assentar. Se você puder, aplauda Jesus bem forte. Queridos, muitos viram o ano pulando uma onda do mar, entrando no ano com o pé direito, usando uma roupa para atrair algum tipo de coisa, uma crendice, uma superstição, lentilha com uma nota de dólar embaixo, a semente de romã. Então cada um tem os seus costumes e nós respeitamos isso, mas eu quero te falar uma coisa: não existe nada mais poderoso na vida de alguém do que entrar o ano na casa do Senhor, dobrando os seus joelhos e orando a Deus. Então neste momento nós vamos orar juntos. Eu gostaria que você que pode se ajoelhar, pudesse se ajoelhar aí no seu lugar. Você que não pode se ajoelhar, eu entendo, não é? Você que está com mais idade, mas se você puder ajoelhar, eu gostaria que você ajoelhasse e nós vamos orar juntos agora em nome de Jesus. Pai, neste momento a tua igreja se curva diante de ti, em um momento tão crítico na nossa nação, mas é virada de ano, e nós cremos que neste momento, de repente, não tem nada de tão especial, senão aquilo que atraímos para nós, através da fé em Cristo Jesus, por conta da tua santa palavra. Por isso que neste momento, a tua igreja se curva, se ajoelha, se prostra. A partir deste momento, nós nos humilhamos diante da tua onipotente mão e clamamos, suplicamos, pedimos o teu favor e a tua graça. Deus, neste momento, olha para a tua igreja, não somente para nós que estamos aqui neste ato profético, mas para a tua igreja em todos os lugares, independente da placa, da denominação. Em nome de Jesus, olha para aqueles que são sinceros, invocam o teu nome neste tempo presente. Deus, derrama sobre nós a tua misericórdia, a tua clemência, a tua piedade, a tua compaixão. Venha nos curar, ó Deus. Tu sabes aqueles que estão adoentados e enfermos, padecendo de dores. Em nome de Jesus, toca nestas pessoas agora. Olha, Senhor, em nome de Jesus, para aqueles que estão enfrentando dificuldades na vida financeira, aqueles que estão passando por apertos terríveis, aqueles que estão sendo humilhados, muitas vezes até mesmo por parte da família, de parentes, de pessoas próximas. Olha para aqueles, Senhor, que estão batendo em muitas portas e elas estão fechadas. Em nome de Jesus, olha para estas pessoas que têm enfrentado dificuldades terríveis. Olha para estas pessoas e não permita que a desesperança tome conta do coração delas. Em nome de Jesus, coloca, Senhor, diante desta pessoa uma oportunidade. Em nome de Jesus, olha para teu povo, olha para a tua igreja, olha para o teu povo. Em nome de Jesus, olha para a nação brasileira, olha, Senhor, para todos nós. Continue nos abençoando. Eu sei, Pai, do teu propósito profético de trazer um grande avivamento nesta nação. E para que isso aconteça, o Senhor deve nos tratar como povo seu e como igreja. Deus, olha para cada um que aqui está, para aquele que está em casa, para aquele que neste momento se une com cada um que aqui está, através da oração. Olha, Senhor, para o pedido que esta pessoa faz, olha para o seu clamor, olha para a sua súplica, em nome de Jesus. Opera, Pai,
segundo a tua graça, segundo a tua misericórdia, segundo a tua bondade, segundo o teu amor. Deus, olha para esta casa, olha para este lar, olha para esta família, olha para este marido, olha para esta esposa, olha para esta criança, olha, Senhor, para todos, em nome de Jesus, que a tua bênção, Senhor, a tua bênção bendita, possa alcançar estas pessoas. Olha para aqueles que não estão aqui, que estão com seus familiares. Olha, Senhor, para aqueles que foram viajar. Olha para aqueles que não estão, Senhor, na cidade. Em nome de Jesus, cuida da tua igreja, cuida do teu povo. Em nome de Jesus, opera, Senhor, segundo a tua infinita graça, misericórdia, bondade e amor. Estabelece o teu santo propósito, Senhor. Neste ano, em especial, traga um grande avivamento, Senhor, no meio da nossa igreja. Que possamos nos posicionar na tua santa vontade, em nome de Jesus. E que possamos ver, Pai, tudo aquilo que até agora esteve oculto diante dos nossos olhos. Eu quero te pedir para que o Senhor guarde de toda doença de morte as pessoas que aqui estão, as pessoas que estão orando conosco pela live, ou até mesmo vão orar depois, assistindo a gravação deste culto, do culto da virada. Abençoe, Senhor, em nome de Jesus, cada uma destas pessoas, cada um destes irmãos. Opera, Pai, olha para aqueles nossos parentes distantes, que por qualquer razão ou motivo, não têm tido contato conosco. Visita, Pai, abençoa, Senhor, faz alguma coisa. Nós queremos te agradecer por tudo aquilo que tu fizestes em 2022. Nós cremos que as águas se moveram, nós cremos que o Senhor protegeu, guardou e livrou a tua igreja, o teu povo, de toda malignidade. Até aqui nos ajudou, Senhor. Somos gratos a ti por tudo aquilo que temos vivenciado, por tudo aquilo que temos experimentado. Pai, como é bom conhecer tua palavra, como é bom, Senhor, te servir, como é bom andar na tua presença, como é bom colher os frutos daquilo que plantamos. Obrigado pelo teu Santo Espírito, que tem se movido na nossa vida de uma forma poderosa. Obrigado pelo convencimento no nosso coração, pela testificação em nosso espírito. Obrigado, Senhor, pelas grandes coisas que estão por vir. Pela fé nós te agradecemos, pela fé nós te louvamos, pela fé nós te bendizemos. Nós cremos, Pai, que este momento é um momento significativo, onde nós dobramos os nossos joelhos, onde nós invocamos a tua presença, para que o Senhor seja conosco durante todo o ano de 2023, que a tua bênção seja sobre o teu povo, que a tua bênção seja sobre a tua igreja, que a sua bênção seja sobre todos nós, em nome de Jesus. Nós cremos, Pai, no teu milagre, nós cremos na tua ação, nós cremos, Senhor, naquilo que está para acontecer, porque o Senhor anuncia o fim desde o começo. A ti todo louvor, a ti toda honra, a ti toda glória, porque tu és um Deus bom, tu és um Deus misericordioso, tu és um Deus longânimo. A tua palavra diz que é por conta da tua misericórdia que não somos destruídos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela igreja que o Senhor nos plantou, pelo Ministério Fé Cristã. Te agradecemos, Senhor, pelos pastores. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.
abraçar seu irmão, cumprimentar seu irmão. Deus abençoe. Feliz 2023. Uou, oh, oh, oh.